Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento da sífilis e responder uma pergunta muito comum: se sífilis tem cura? Então, logo de cara, sífilis tem cura? Sim, sífilis tem cura e, inclusive, tem aqui o tratamento que a gente vai conversar um pouquinho nesse vídeo, tá? Eu sei que no início pode parecer um pouco complicado porque a gente tem que estratificar aqui e aí tem substâncias diferentes, medicamentos diferentes, tá? Mas eu vou explicar devagar aqui para você, nas diferentes situações que a gente tem, de tipos diferentes de pacientes e no estágio diferente, tá? E aí, qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, escreve depois nos comentários, porque a gente vai respondendo na medida do possível. E também a gente pode gravar um outro vídeo complementar a esse daqui, beleza? Então vamos lá, primeira coisa. A gente tem medicamentos específicos para sífilis, que são, claro, podem ser utilizados para outros tipos de doenças, mas que são muito efetivos no caso de sífilis, por exemplo. Primeira coisa que você tem que entender: sífilis adquirida, tá? Não é a mesma coisa que sífilis congênita, por exemplo, tá? Ou ainda não é tratado da mesma maneira que a sífilis em gestante. Sífilis adquirida é aquela transmitida durante uma relação sexual, que é a principal forma aí de transmissão da sífilis, por exemplo, tá? E no caso da sífilis em gestante, claro, também foi basicamente por relação sexual, mas nesse caso a gente tem um paciente diferenciado, que tem ali uma possibilidade de transmissão da mãe, que foi sífilis adquirida, né? Pro feto, tudo bem? Aí tem uma transmissão que a gente chama vertical, tá? Que é da mãe pro bebê, por exemplo, da mãe para a criança, vamos colocar dessa maneira, né? Ou pro feto, tanto faz a maneira como você queira falar aí, tá? Então, são tratamentos com tempos diferentes, monitoramento diferente, tá? E aí é importante que a gente faça essa subdivisão. Vamos começar falando aí de maneira geral sobre sífilis adquirida e a gente vai abrindo os parênteses aí quando a gente tiver sífilis em gestante. Uma coisa importante que a gente tem que subdividir aí, tá? A gente tem classificação conforme o tempo dessas sífilis. Então, por exemplo, com até um ano de evolução, que a gente já falou num outro vídeo aí sobre sintomas e classificação e etc. da sífilis, a gente tem o que a gente chama de sífilis recente. Então, até um ano dessa transmissão, tá? Que o médico vai diagnosticar e com base na sintomatologia, sinais, sintomas e nos exames laboratoriais, ele vai definir aí se o paciente tem sífilis recente ou sífilis tardia, tudo bem? No caso da sífilis recente, lembrando que a gente tem subdivisões que são sífilis primária, secundária e latente recente, tá? Então, isso aqui tudo ainda com até um ano de evolução, um ano da transmissão do homem para mulher, do homem homem, mulher mulher, por aí vai, tá? Principalmente durante relação sexual, lembrando disso, tá? Então, nesses casos específicos aqui, que a gente chama de sífilis recente, tá? O tratamento ele é feito com benzilpenicilina, benzatina, 2,4 milhões de unidades por via intramuscular, por uma dose única aí, 1,2 milhão em cada glúteo. Tudo bem? 1,2 milhões de unidades internacionais em cada glúteo. Então, vai lá com uma agulhinha lá no glúteo direito e no glúteo esquerdo, tudo bem? 1,2 em cada, tá? Então tem que ter lá as duas agulhas, duas injeções, etc. E aí uma dose única, tá? Eu não vou entrar nesse momento na alternativa de medicamento, daqui a pouco eu falo. Eu vou continuar na sequência aqui, ó, na sífilis tardia, tá? Então, até um ano é recente. Mais de um ano, a gente entra em sífilis tardia. Professor, mas para que isso? Quer dizer o que, basicamente? Que depois de um ano, as chances são que a bactéria se espalhou por grande parte do organismo. Tudo bem? Então, se tem mais bactéria espalhada, você já imagina o seguinte: eu tenho que administrar mais medicamento. Resumidamente é isso, tudo bem? Para ter mais chance de matar essa bactéria. Resumidamente é isso, essa é a ideia geral, tudo bem? Então, na sífilis tardia, que a gente tem a latente tardia e ainda a latente com duração ignorada, por exemplo, e ainda a sífilis terciária,
que costuma ser mais grave e que pode evoluir, por exemplo, para uma neurosífilis, tá? Mas não necessariamente esse paciente tem neurosífilis, ele pode ter alterações, alterações cardiovasculares, alterações ósseas, alteração na própria pele mesmo, tá? Entre outras alterações que ele pode apresentar. E, inclusive, passar muitos anos sem ter o próprio diagnóstico, sem ter sintomas, sem perceber que ele tem sífilis, e aí, de repente, ele faz um exame. Por exemplo, a mulher, ela tá grávida, ela faz um pré-natal, um exame aí durante a gravidez e dá positivo num teste rápido, alguma coisa do tipo, né? Que aí a gente acaba chamando de latente com duração ignorada, vai ser classificada aqui como uma sífilis tardia, tudo bem? Se não tem como precisar isso daí, ter ideia de quando aconteceu, né? De repente tem múltiplos parceiros, são situações diferentes, né? Que não vem ao caso a gente detalhar agora. Mas se for, por exemplo, sífilis tardia, a gente trata também com benzilpenicilina benzatina. Aqui as doses a gente pode administrar 2,4 milhões de unidades internacionais por via intramuscular uma vez por semana. Então percebe a diferença aqui, ó. Na recente é uma dose única, uma única vez, uma de cada lado, né? Mas na sífilis tardia a gente tem uma vez por semana, tudo bem? Então 1,2 milhão de unidades internacionais em cada glúteo por 3 semanas. Então ele vai lá para o atendimento médico lá, vai receber uma dosezinha na nádega direita, uma dosezinha na nádega esquerda, metade, né? Na verdade, em cada nádega lá. E aí, na outra semana, ele vai lá de novo, recebe, e aí mais uma semana ele vai lá e recebe, tudo bem? É importante a gente salientar o seguinte, aqui tem até a letrinha B aqui na legenda, para a gente ir acompanhando, ó, em não gestantes, deixa eu tirar aqui, ó, só para não te atrapalhar. Em não gestantes, o intervalo entre doses não deve ultrapassar o quê? 14 dias, tudo bem? Então, por isso que está falando aqui, ó, uma vez por semana, por 3 semanas. Então, por exemplo, ele veio hoje, sei lá, vamos chutar em um dia 10, tá? Ele teria que vir o quê? No dia 17. Só que, claro, cada unidade de saúde, etc., vai ter os seus fluxos, né, de atendimento. E aí pode ser do dia 10, chegar lá no dia 18, 19, 20. Então ele tem lá 10 dias, tudo bem? O ideal é que fosse a cada 7 dias, uma vez por semana mesmo, tudo bem? Mas é importante que não se passe o quê? 14 dias da administração 1 para a administração 2, né, e assim por diante, né? Entre as doses que a gente fala, tudo bem? No caso de gestante especificamente, não deve ultrapassar o quê? 7 dias, tá? É claro que aqui a gente está conversando, tem caráter educacional, não tem o objetivo mostrar como que você vai fazer o seu tratamento, não é isso. Quem vai te explicar tudo isso é o enfermeiro, o médico, é o profissional que é qualificado para isso, normalmente no serviço de atendimento especializado, ou ainda hoje, né? Pode ser, por exemplo, na atenção primária à saúde que a gente diz, tudo bem? E aí, esse paciente aqui, ó, ele vai receber 3 semanas, né? Dessas doses aqui, ó, 2,4 milhões vezes 3 vai dar 7,2 milhões de unidades internacionais por via intramuscular. Tudo bem? Então é importante que a gente explique isso, né? Ó, intramuscular é no músculo, na nádega lá mesmo, tá? E dói, tá? É importante citar isso daqui. Só que é legal também a gente mostrar que o paciente tratado vai evitar outros problemas, como, por exemplo, a neurosífilis, que é muito mais grave, tá? Então, na hora que o paciente tem esse tipo de alteração, ele vai ter características muito mais graves, muito mais severas, tá? Então é muito importante, inclusive morte, né? Vamos imaginar, por exemplo, uma gestante. A gestante, por exemplo, que tiver positiva aí para sífilis, por exemplo, ela pode passar para o filho, lembrando disso que a gente já comentou. E aí essa criança vai ter o que a gente chama de sífilis congênita, que as alterações são muito graves, tudo bem? Podem ser, né, muito graves, inclusive levando a óbito uma porcentagem grande aí das gravidezes que acontecem, tá? Pode, por exemplo, apresentar problemas neurológicos, problemas
visuais, oculares, problemas auditivos. A gente vai comentar numa outra aula sobre sífilis congênita, vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Lembra de se inscrever aqui no canal para receber as notificações. E aí, continuando aqui, na neurosífilis, esse paciente vai receber também benzilpenicilina potássica ou ainda cristalina, 18 a 24 milhões de unidades internacionais, uma vez ao dia, por via endovenosa. Então, aqui mudou a via de administração. Lembra que era intramuscular, que a gente citou nos outros casos, né? Na neurosífilis, ele tem que chegar o medicamento lá no sistema nervoso central, o mais próximo daquela bactéria, para que ela possa ser inibida, destruída, a bactéria. Então, aí, nesse caso, vai administrar por via endovenosa, um caso extremamente grave, né? Então, esse paciente vai estar internado, administrado em doses de 3 a 4 milhões de unidades internacionais a cada 4 horas, ou ainda por infusão contínua por 14 dias. Então, percebe aqui que aí já entra numa estrutura hospitalar, não é na atenção primária à saúde, por exemplo. Tudo bem? E aí, só para constar, aqui a gente tem alternativas de tratamento, mas a benzilpenicilina benzatina é a única aí que tem a única opção segura e realmente eficaz para o tratamento das gestantes, que está aqui na legendinha para você, tá? Então tem aqui, ó, letra A benzilpenicilina benzatina é a única opção segura e eficaz para o tratamento adequado das gestantes, mas a gente tem outras alternativas, que pessoas que têm processos alérgicos, né? E precisam receber outros medicamentos. Então, aqui a gente tem doxiciclina, tá? E aí também a ceftriaxona. Mas a principal mesmo é a benzilpenicilina benzatina e a cristalina também, que a gente tem aqui. Tudo bem? Então, outro ponto que é importante. Esse medicamento, a benzilpenicilina benzatina, apesar daquela história toda lá de pode dar alergia, não pode, é uma porcentagem muito pequena, tá? E pode ser feita a dessensibilização. O seu médico, farmacêutico, enfermeiro vão saber explicar melhor sobre isso, tá? E pode ser administrada com segurança na atenção primária à saúde, tanto para as pessoas com sífilis, quanto também para as parcerias sexuais. E aí eu vou explicar um outro ponto que é muito importante, tá? Que história é essa aí de parcerias sexuais, né? Então, por exemplo, tem a gestante, ela foi lá fazer o pré-natal, e aí fez teste rápido para HIV, para sífilis, hepatite B, hepatite C, entre outros testes, né? Que são vários testes que são feitos lá. E aí deu positivo para sífilis, né? Por exemplo, aqui. Ela já vai começar o tratamento, né, que aí faz o tratamento específico para sífilis em gestante, monitoramento mensal, tá? Vai fazer a administração adequada aí dentro de 7 dias, como a gente já citou aí para você. E quem mais tem que fazer o tratamento? O parceiro ou os parceiros sexuais dessa pessoa, tudo bem? Isso é muito importante. E aí, inclusive, a gente tem na legendinha aqui, ó, parcerias sexuais. Se houve exposição à pessoa com sífilis até 90 dias, recomenda-se oferta de tratamento presuntivo, independentemente do estágio clínico, sinais e sintomas, com uma dose única de benzilpenicilina benzatina, 2,4 milhões, unidades internacionais por via intramuscular, 1,2 em cada nádega, né? E aí todas as parcerias também têm que ser testadas. Se, no caso, o teste de sífilis acabar sendo reagente, por exemplo, no parceiro, recomenda-se o tratamento da sífilis adquirida no adulto de acordo com o estágio clínico, tudo bem? Porque às vezes a mulher descobriu lá, mas o parceiro ele já tinha sífilis, sei lá, sífilis há muitos anos, tardia, inclusive pode estar apresentando outros estágios aqui de neurosífilis, ou não, ele ficou sabendo naquele momento e foi logo no início, e aí vai ter classificação como sífilis recente, então o médico vai ter que entender isso aí. Mas é importante que o parceiro sexual, não necessariamente só o homem nesse caso, né, também faça esse acompanhamento, porque a mulher vai fazer o pré-natal, ou espera-se, né, que a mulher faça o pré-natal, mas o homem, muitas vezes, ele nem vai fazer o acompanhamento com o médico. Então, é importante que ele faça as testagens também nos momentos adequados para que ele não continue transmitindo para a parceria sexual, porque não adianta nada, a mulher vai lá, faz o pré-natal, faz todo o tratamento, tudo bonitinho para prevenção mesmo, né, da sífilis congênita e dificultar a transmissão, por exemplo, para o feto, e aí o homem
ou outro parceiro aí que tenha, não faz o tratamento e ele continua infectado. O que vai acontecer? A mulher se tratou tudo certinho, tudo bonitinho, o homem vai lá, tem relação sexual, ele vai transmitir para aquela mulher e aí ela vai transmitir para quem? Para a criança. E aí a criança pode ter o que a gente chama de sífilis congênita, que pode ser muito grave, inclusive o feto pode vir a óbito, né? Ter um natimorto, que a gente diz. Tudo bem? E aí, só para constar, deixa eu tirar daqui da frente, a gente tem o monitoramento, tá? Que é bastante importante também. Pós-tratamento, que a gente diz que ele é feito principalmente com o exame chamado VDRL, tá? Que é um exame que a gente chama não treponêmico. O monitoramento, então, aqui a gente tem primeiro nas gestantes, na população não gestante, incluindo as pessoas que vivem com HIV, e aqui nas pessoas que têm neurosífilis. Nas gestantes, o monitoramento ele tem que ser mensal até o final da gestação. E a gente espera que as titulações, né, vão caindo. Então, imagina que seja 1 para 128 ou 256, alguma coisa do tipo. Quer dizer que provavelmente essa mulher tem uma quantidade grande de treponema pallidum no organismo, de bactérias que causam a sífilis, né? Aí ela fez o tratamento, foi de, sei lá, 128 para 64, para 32, por exemplo, e sei lá, para 16, 1 para 16. Então ela teve essa diminuição aí da quantidade de bactéria e das titulações, né? A redução da titulação que a gente disse, que daqui a pouco eu vou ler aqui para você entender um pouco melhor. Então, isso que é importante, tá? Durante esse período, essa mulher ter essa diminuição. E no caso das parcerias, né? Por exemplo, ou ainda da população que é não gestante, que a gente diz, tem que fazer esse acompanhamento aí a cada 3 meses até o 12º mês. Então, por exemplo, 3, 6, 9, 12 meses, por exemplo. E neurosífilis, exame de líquido cefalorraquidiano, a cada 6 meses até a normalização da celularidade e de VDRL não reagente, tá? Então aqui, num outro vídeo, a gente comenta mais sobre isso, as características das células presentes lá no líquido cefalorraquidiano, ou líquor, tá? Que é bastante importante. Mas para você entender aqui, ó, a gente tem os chamados critérios de retratamento de sífilis, de reativação ou reinfecção. Então, imagina que o paciente fez o tratamento lá, administrou 1,2 tal em cada glúteo e beleza, né? Continuou a vida. Como é que eu vou saber que de fato esse tratamento funcionou? Então, a gente tem critérios para isso. Então, se não teve redução da titulação em 2 diluições, que a gente diz, que a gente vai ler aqui o exemplo que a gente tem, né? Ó. Por exemplo, ó, 1 para 32 foi para 1 para 8, por exemplo. Se não teve essa diminuição, o paciente começou aqui ó, em 1 para 32, e aí no outro exame deu 1 para 16, não teve a diminuição de 2 titulações que a gente diz. Então, o tratamento não funcionou. Ou ainda se continua 1 para 32, ou até aumenta 1 para 64. Quer dizer que a quantidade de bactéria não está diminuindo, porque mesmo diluindo a amostra, você continua encontrando esses anticorpos aí, anticardiolipina, que é do VDRL que a gente diz, tá? Então, o que precisa fazer? O que precisa acontecer? Ele tem lá a titulação, por exemplo, 1 para 32, ele tem que diminuir 1 para 16, 1 para 8, pelo menos, tá? O ideal é que vá 1 para 4, 1 para 2, ou não dê mais positivo o VDRL, que é um dos exames aqui. Então, se ele começou a fazer o acompanhamento com VDRL, ele continua com VDRL, tá? Que é um dos mais conhecidos, né? Um dos mais citados aí. Então, deixa eu apagar aqui primeiro, né? Para não te confundir, tá? E aí a gente vai ler aqui para entender quando que o tratamento funciona e quando que não funciona. Ou se de repente ele teve uma nova infecção, tá? Que é uma reinfecção, ou ainda reativou, quer dizer que a bactéria que já estava no organismo não morreu. E aí permaneceu lá uma quantidade de bactéria e ela se reproduziu novamente, tá? Reinfecção é uma nova infecção. Reativação é quando a bactéria que já tinha, aí ela sobreviveu àquele tratamento, ou seja, não funcionou. Tudo bem?
que a gente chama de critério de retratamento. Se não funcionou o tratamento, o que tem que fazer? Tratar novamente, tudo bem? Então, vou ler aqui para você, ó. A ausência de redução da titulação em 2 diluições no intervalo de 6 meses. Então, dentro aí de 6 meses, tem que cair, tá? Na sífilis recente, por exemplo, e de 12 meses na sífilis tardia, tem que cair essa titulação em 2 vezes pelo menos. Se não caiu, que eu tinha citado, ó, 1 para 32 foi para 1 para 8, por exemplo, né? Se não aconteceu isso, vai tratar de novo, tudo bem? Ou ainda, 1 para 128 foi para 1 para 32, por exemplo, se tiver maior que isso, ele tem que tratar novamente, tá? Ou ainda, aumento de titulação em 2 diluições ou mais. Por exemplo, 1 para 16 foi para 1 para 64, ou 1 para 4 foi para 1 para 16, ou ainda persiste sinal, sintoma clínico, etc. Aí o médico vai ter que definir isso daí, tudo bem? Então, se o médico ainda acredita pelas características clínicas daquele paciente, pelas manifestações clínicas, ele pode instituir um novo tratamento aí, tá? Mas o que acontece? O ideal é que essa titulação vá diminuindo para mostrar que o tratamento de fato está funcionando, tudo bem? Então, o monitoramento ele é feito com um chamado teste não treponêmico, que um dos mais conhecidos é o VDRL, tá? Vou até deixar uma setinha aqui, ó, que é o VDRL, eu já gravei também um vídeo sobre isso, eu vou tentar deixar aqui na descrição desse vídeo. Então, o monitoramento é realizado com um teste não treponêmico. Professor, mas por que é feito com um teste não treponêmico e não é feito, sei lá, com um teste rápido, alguma coisa do tipo? Porque o teste rápido, no momento que a pessoa tem sífilis, ele vai continuar dando o resto da vida positivo. Basicamente é isso, tá? O teste rápido, que é um teste treponêmico, que a gente diz, ele detecta lá anticorpos relacionados com o treponema pallidum, com a bactéria mesmo em si, diretamente relacionados, né, com o treponema pallidum, e ele vai ficar positivo aí o resto da vida, que a gente chama de cicatriz sorológica, tudo bem? Então, deu positivo aí, vai dar o resto da vida positivo. O VDRL não. O VDRL tende a ser positivo durante a presença da bactéria no organismo, e aí a titulação acaba dando aí grande, né? 1 para 18, 1 para 128, 1 para 64. Quando vai fazendo o tratamento, ele vai diminuindo. 32, 1 para 16, 1 para 8, 1 para 4, 1 para 2, até chegar em 1 para 1, que possivelmente aí vai dar negativo, que a gente divide, né? O VDRL qualitativo, quantitativo, que alguns laboratórios costumam falar dessa maneira, tá? Então, esse monitoramento tem que ser feito. Ele não pode fazer o tratamento, ir embora e achar que funcionou e da cabeça dele aí imaginar que tá tudo bem, obrigado. Não, ele tem que fazer, porque muitas vezes ele não foi administrado de maneira adequada, ele não fez, sei lá, a cada 7 dias, né, uma vez por semana lá que a gente tinha falado, fez mais do que 14 dias, já passou, e aí tem que fazer o tratamento tudo de novo. Por isso que é muito importante seguir as orientações do enfermeiro, do médico ou do profissional que está lá na linha de frente tratando os pacientes. Beleza? Então é isso. Gostou desse conteúdo? Clica aqui em curtir. E também já deixe seu comentário, porque ele é muito importante para eu saber o que você está pensando, se esse vídeo foi muito difícil, se foi muito fácil, se precisa que explique um outro assunto, a gente grava um vídeo aí específico, por exemplo, detalhando melhor esse negócio da titulação aí, que tem muitas dúvidas, tá? Então, escreve aqui nos comentários que a gente grava um outro vídeo num outro momento para você. E claro, se inscreve no canal, senão você não vai receber o vídeo, né? Ativa lá o sininho, notificação e tudo mais para você receber, tá bom? Meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.